Fala aí, bom dia. Vocês sabem, eu não sou jornalista, mas eu vivo lendo notícia e eu sempre valorizo uma boa matéria, uma boa reportagem, e tem uma boa reportagem no jornal O Público, que é um jornal de Portugal. Eles fizeram uma série de reportagens de 5 episódios com uma pessoa negra, uma pessoa asiática, uma pessoa do movimento LGBTQIA+, uma cigana e uma brasileira. É uma série chamada Nada Contra, Mas. Essa série ela tenta apontar para os preconceitos e para o racismo e para a xenofobia que ainda existe em Portugal, um país que teve uma ditadura de 40 anos e por isso mesmo ficou isolado do mundo nesse período, deixando sua população de fora de grandes movimentos sociais que aconteceram fora do país, como por exemplo a liberação sexual de mulheres, os movimentos e as ondas feministas, os movimentos negros e direitos civis nos Estados Unidos e no Brasil, agora a tensão racial, os próprios movimentos sociais que aconteceram no restante da Europa. Portugal ficou separado disso, alienado disso, por conta de uma ditadura imposta por Salazar e que perdurou o regime por 40 anos. Agora, Portugal, sem esse regime, tem dificuldades para se conectar com o mundo contemporâneo. Por isso que ele ainda tem visões equivocadas e antiquadas sobre diversos grupos, como por exemplo, pessoas negras, que aqui em Portugal lutam ainda para serem vistas como cidadãs. A gente tem um grande ativista aqui, intelectual negro, chamado Mamadou Ba, e a gente tem outras pessoas que participam dos diálogos raciais e interraciais aqui em Portugal, que geralmente são violentadas pelos portugueses verbalmente, e inclusive Mamadou Ba quase que foi fisicamente violentado no começo de 2019, quando ele ainda trabalhava na Assembleia da República. Mas nós temos vários exemplos nessa reportagem do Público que fala de Ricardo Loeng, que é uma mulher asiática, Gil, que é uma pessoa sem gênero, que se coloca como uma pessoa sem gênero, Vanessa e Samara. O caso da Samara é o que eu queria falar com vocês. Ela é uma brasileira, e essa brasileira mora aqui em Portugal há alguns anos, há 6 anos. Ela se chama Samara Washington e ela diz que não veio para Portugal para roubar maridos. Ela julgava que a língua ia facilitar a comunicação, mas já esbarrou muitas vezes com preconceito, desde recusarem-se a falar com ela em situações profissionais por causa do seu sotaque e acusarem-na de ter vindo roubar maridos. A Samara, ela faz um depoimento de 3 minutos, quase 4 minutos, num vídeo que o Público gravou. Ele gravou esse vídeo e você encontra no site do Jornal Público, que é público.pt. Eu acho importante que as pessoas no Brasil assistam essa reportagem para que vocês saibam como Portugal ainda tem relações muito antiquadas e complicadas com o povo brasileiro. E, sobretudo, quando se tratam de mulheres brasileiras, que são estigmatizadas como prostitutas, putas, e isso num sentido sempre pejorativo, porque o próprio Brasil já está discutindo a profissão. Embora hajam grupos e correntes feministas que sejam contra isso, há putas e prostitutas que se colocam por si mesmas em primeira pessoa, defendendo a sua atividade, como, por exemplo, o coletivo Puta da Vida, que a gente tem, inclusive, no Brasil, que são mulheres prostitutas que defendem a própria profissão. Mas em Portugal, a palavra puta sempre tem uma conotação negativa, e ela é colocada sempre contra brasileiras só pelo fato de ser uma brasileira. E a Samara fala isso. Então é importante que a gente veja isso, porque a gente aqui em Portugal está enquadrado como minoria. É negro, é asiático, é cigano, é gay, é brasileiro. Existem, claro, outros grupos que não foram contemplados na reportagem, como árabes, nepaleses, mas você tem os chineses aqui que também sofrem a xenofobia. Então, no nosso caso, o caso do Brasil, a gente já deveria ter superado isso com Portugal, sobretudo porque o Brasil é um país enorme.
220 milhões de pessoas e Portugal tem 10 milhões de pessoas. Hoje a língua que ainda se diz que é portuguesa é falada basicamente no Brasil. O segundo maior conteúdo de internet, inclusive esse que você está vendo, é em língua portuguesa. Eu prefiro dizer que é em língua brasileira. Nós somos a 8ª economia do mundo, Portugal é a 45ª economia do mundo. Nós pautamos mídia, teatro, cinema, inclusive para Portugal, Angola, Moçambique. Então nós somos um povo importante, nós somos um povo que evoluiu no processo a partir da colonização, nos tornamos Reino Unido e hoje nós somos um país extremamente significativo no cenário mundial, apesar de Bolsonaro. Acho que todos os preconceitos, seja porque o Brasil é grande, porque o Brasil é isso, é aquilo, como também contra os chineses e as pessoas negras e as pessoas LGBTQIA+, os preconceitos não têm qualquer fundamento. Não interessa se o Brasil é um país grande ou se é um país pequeno. Não interessa se ele é evoluído ou se ele não tem nenhum traço de desenvolvimento. O preconceito não se justifica. Apesar de muitos portugueses já não pensarem dessa forma, sobretudo os mais jovens, os que têm mais de 30 anos ainda alimentam esses preconceitos. Então, para você entender o que é Portugal, ainda é Portugal, é importante que você leia essa reportagem. E eu queria deixar aqui um abraço para o jornalista Miguel Ferrazo Cabral, e a Teresa Abecasas, que são jornalistas que criaram e encabeçaram essa reportagem junto com o time do Público.pt, porque essa reportagem ela cutuca nesse tema sensível da sociedade portuguesa e faz com que portugueses, sejam de extrema direita, de direita ou de os mesmos progressistas, repensem o seu papel. Há poucos dias atrás, Laurentino Gomes, autor de Escravidão, disse ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, que foi ao Brasil para reinaugurar o Museu da Língua Portuguesa. Ele disse que era importante, inclusive para a biografia do Marcelo, pedir desculpas pelo papel de Portugal na colonização. A gente ainda espera por esse posicionamento de Portugal que não houve. A Alemanha já teve, outros países já tiveram, Portugal ainda não teve. Em todo caso, essa matéria é muito importante para que a gente entenda como é que o Brasil é visto aqui pelos olhos de muitos portugueses e que a gente também tenha um pouco mais de sensibilidade com os brasileiros que estão aqui e entendam que nossa vida como imigrantes aqui, ou mesmo o país, precisa aprender a se posicionar de forma mais dura, dura no sentido de nosso orgulho, nossa cultura, nossa forma de nos enxergar como povo, e é por isso que os movimentos sociais gritam no Brasil. Também é importante dizer, em Portugal existem 200 mil brasileiros morando aqui, enquanto que no Brasil existem 350 mil portugueses. Existem mais portugueses no Brasil que brasileiros em Portugal. E os que migraram, portugueses que migraram de Portugal para trabalhar em outros países, são mais de 2 milhões e 200 mil. Então eu queria que você acompanhasse esse jornal, jornalpublico.pt, e acompanhasse essa série de reportagens que é muito rica. Valeu? Apoie a coluna de terça, o nosso trabalho, que também é jornalístico. Então é apoia.se/coluna de terça ou um pix, colunadeterça@gmail.com, para você manter o meu trabalho, o trabalho do time que está com a gente, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mesmo sem a gente ser jornalista, à exceção da Cíntia, que a Cíntia é jornalista mesmo. Muito obrigado, bom sábado para todo mundo e eu espero que vocês curtam essa leitura. Valeu!